Olá pessoal, em mais um vídeo então que estou gravando, desta vez a sequência do vídeo anterior, a reencarnação e as vidas passadas, onde eu achei interessante colocar mais alguns aspectos sobre a reencarnação, sobre a regressão a vidas passadas, para complementar o assunto que eu coloquei no último vídeo. Então, temos aqui a reencarnação e as vidas passadas, parte 2, onde é um assunto bastante vasto, bastante curioso, muitas pessoas com dúvidas sobre todos esses aspectos que existem na nossa vida. Então, uma das questões que geralmente as pessoas fazem é do porquê de não lembrar do que se foi em outras vidas. Sem estudarem de forma mais profunda o assunto, tentam justificar o fato de não lembrarem como sendo uma prova de que não existem vidas passadas. Uma conclusão bastante até ingênua, né? Mas, se pensarmos, discernirmos e conhecer ao menos um pouco das leis superiores, saberemos que seria bastante inviável termos as lembranças do que fomos e fizemos, já que isso traria muito mais conflito e dificuldade de superação em relação com as pessoas de nosso convívio. Pois não raro essas pessoas ligadas a nós hoje fazem parte de um passado harmonioso, aí no caso quando existem laços afetivos, ou desarmonioso, no caso quando existem laços kármicos, situações de difícil convívio devido a relacionamentos difíceis em outras encarnações, coisas a serem harmonizadas. Então, para que saber o que fomos se não for para melhorarmos? Seria somente para satisfazer a curiosidade do ego? A maior parte das pessoas tem muita curiosidade sobre isso. Gostariam de saber o que foram, o que fizeram. Muitos querem se iludir ainda se foram pessoas famosas na história da humanidade, mas na realidade tudo isso é bem irrelevante, não foge totalmente de um significado maior, né? Não é por acaso que temos um esquecimento temporário das vidas anteriores. O grau de consciência do que somos está ainda muito atrasado por não termos evoluído moralmente o suficiente. Quando conseguimos atingir estágios melhores de evolução, com uma compreensão mais profunda do todo, aí poderemos ter acesso pleno ao nosso passado, o que ocorre com os espíritos mais evoluídos. Então, os espíritos mais evoluídos, por terem já uma evolução moral mais aguçada, eles acessam os registros acásicos, que são os arquivos que existem no mundo inteiro, que a espiritualidade tem, de tudo o que aconteceu no planeta e, obviamente, com cada indivíduo. Então, no momento que temos essa possibilidade moral, podemos acessar pela lembrança registrada dos nossos corpos sutis, e também é uma outra opção que complementa pelos registros acásicos, arquivos acásicos. Assim, nós, os espíritos, vão seguindo o seu ritmo evolutivo, uns evoluindo mais rápido, porque por livre-arbítrio preferem mais acertar do que errar, apesar dos desafios que todos os seres passam ao longo de milênios em inúmeras experiências de vidas.
Então não existe privilégio de A ou B. Muitos acreditam que certos seres são criados perfeitos e outros não. Isso não existe, porque até nem seria justo que alguns seres fossem criados com perfeição e outros teriam que passar por toda uma sequência de dificuldades, de sofrimentos, para daí atingir um nível maior e melhor, né? Outra evidência que compreendemos com o conhecimento é o de que existe uma população desencarnada muito maior que a de encarnados. Além de considerarmos que existem inúmeros planetas em condições inferiores, iguais ou superiores à Terra. Então são planetas que proporcionam uma escola, uma plataforma de evolução, onde o ser vai existindo nesses planetas e à medida que vai evoluindo, vai passando de níveis tanto no próprio planeta como vai chegando em outros planetas mais evoluídos. Então a população de desencarnados sempre foi muito maior que a de encarnados. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, a reencarnação e as vidas passadas, os aspectos traumáticos vivenciados por nós em outras vidas podem ficar registrados nos corpos sutis inferiores, gerando bloqueios energéticos profundos que são muito difíceis de serem superados somente pelo próprio ser. Então, o mérito é nosso de superar os próprios bloqueios. A gente tem uma ajuda superior nesse processo de superação, mas somos nós que temos que evoluirmos, atingir novos níveis para conseguir se libertar dessas inferioridades, desses bloqueios. Com uma ajuda maior e a sincera vontade do próprio ser, encarnado ou desencarnado, de querer se melhorar, é que pode haver uma superação e desfazimento daqueles bloqueios energéticos, que se localizam nos chakras em geral, principalmente e geralmente afetando os chakras coronário, frontal e cardíaco dos corpos sutis inferiores. Isso porque os chakras coronário e frontal estão relacionados com a parte mental e o chakra cardíaco está relacionado com a parte emocional. Se quiserem mais detalhes sobre os chakras, eu também gravei em 2 vídeos anteriores, o vídeo Os 3 chakras superiores e os chakras inferiores. As localizações desses bloqueios energéticos que estão ligados aos traumas não resolvidos variam bastante, dependendo daquilo que o ser vivenciou em outras vidas e aonde que tais experiências mal resolvidas afetaram desde o corpo físico. Então, houveram atitudes nossas em vidas passadas que geraram desequilíbrios em outras pessoas, males em outras pessoas, agressões em outras pessoas, e em nós próprios, se usamos certos vícios que deterioraram o corpo físico. Então, todos esses aspectos, as situações experienciadas, mas não entendidas, que geraram revolta, ficam armazenadas nos corpos sutis como bloqueios de energias densas a serem superados. Conforme o grau da mediunidade ou sensibilidade extrafísica da pessoa, ela terá mais facilidade de acessar os traumas de uma forma mais rápida e profunda. A pessoa pode acessar essas vivências com visões, sons, sensações que se referem a lembranças de épocas anteriores vividas. Dependendo do padrão energético do ser, conforme o momento da vida, como encarnado, existem gatilhos que fazem a pessoa entrar em sintonia com seu passado e reviver determinadas situações.
Essa possibilidade de sintonizar com o seu próprio passado faz com que muita gente se confunda com acessar de uma vida passada, onde a pessoa revive com mais ou menos nitidez, conforme a sensibilidade da pessoa, né, aspectos do pretérito, inclusive vendo cenas, pessoas, acontecimentos e revivendo sentimentos. Aqueles que não possuem conhecimento sobre o assunto, ao ver uma pessoa que está em transe, ocasionado por fatores diversos, como padrão mental emocional baixo, podem confundir os relatos com uma obsessão espiritual, já que muitas vezes a pessoa descreve outras pessoas lhe perseguindo e ameaçando. Na verdade, a pessoa está em sintonia muito forte, muito intensa com a própria existência dela, e ela descreve aqueles momentos vividos naquela época passada, trazendo com muita realidade para o hoje. Como eu disse, muitas pessoas que não têm muito conhecimento sobre o assunto podem achar que isso se trate de uma obsessão espiritual. Sugiro assistirem o filme Tescopia Effect, que mostra a perturbação de uma moça que começa a entrar em várias sintonias de outras vidas bem pesadas, negativas, justamente por ela não estar bem na atual existência. Esse filme relata com muita realidade o que acontece quando uma pessoa termina acessando suas vidas pretéritas ainda não bem resolvidas e se submetendo a sessões de regressão sem uma técnica eficaz que ajude a sair daquelas sintonias. Então o filme mostra de uma forma bem interessante, tem que prestar bastante atenção, sobre o que os diretores do filme quiseram mostrar, com certeza eles tendo conhecimento sobre esse lado, mostrando como se desenvolve todo um processo de perturbação de sintonia com outras vidas e a pessoa tendo a mediunidade, a sensibilidade, mas não tendo conhecimento e não tendo ninguém que lhe ajude a vencer essas oscilações de sintonias, a pessoa começa realmente a sofrer muito e a ter dificuldades de viver a vida presente e saber separar o que é presente, o que é passado e como lidar com esse passado, né? Outro filme bem interessante, esse baseado em fatos reais, é o Minha Vida na Outra Vida, que mostra o drama de uma mulher que descobre ter tido uma vida anterior ao ter lembranças com bastante nitidez. Esse trata especificamente de uma existência apenas que ela lembra. Não vou contar os detalhes, né, mas é bem interessante também. É um outro exemplo do que como se processa toda essas sintonias, né? Mas também a pessoa tendo um padrão mental e emocional mais elevado, equilibrado, conforme o gatilho, ou seja, o fato que inicia a sintonia de passado, poderá se sentir muito bem, feliz, com uma sensação agradável. Então é claro que podem existir sintonias boas, sintonias agradáveis de épocas onde fomos felizes, não são só sintonias negativas. O que acontece é que se a pessoa tem uma tendência a ter mais o padrão baixo, como eu falei antes, ela tem uma tendência a sintonizar mais com existências de passado ruins, pesadas. Assim, o encarnado pode entrar em ressonância mental ou emocional com fatos mais ou menos semelhantes que já tenha vivido em outras vidas, inclusive na mesma faixa etária. Vivências que não foram superadas, né, diga-se passagem, não que seja em cada encarnação uma repetição da outra,
mas justamente vivências que o espírito tem que superar para continuar a sua evolução. Então certas situações se repetem, os testes, né? As provas se repetem para que haja uma evolução, um aprimoramento, até que o ser consiga evoluir. Essas sintonias se manifestam sutilmente, trazendo um bem ou mal-estar, e que pode aumentar mais ainda o teor de harmonia ou sofrimento diante do momento atual. Por isso, no caso de um acontecimento na vida presente que gere sofrimento, o ser muitas vezes sente que não poderá superar aquela crise que está experienciando, pois a dificuldade atual se soma ao trauma do passado registrado no inconsciente do cérebro físico, mas no consciente dos corpos sutis inferiores. Essas ressonâncias com o passado podem ser de uma ou mais existências. Se o encarnado for muito negativo, ele ficará oscilando entre uma sintonia ruim e outra, o que lhe causa muitos conflitos e sofrimentos, sem ter aparentemente uma causa que explique essa situação na vida atual. Alguns cientistas da física quântica criaram a teoria quântica biológica. Essa teoria fala da consciência não local ou espírito. Essa consciência não local se manifesta de forma embrionária nos átomos e moléculas, de forma rudimentar nas bactérias e células, de forma conservativa nos vegetais, de forma instintiva nos animais e de forma inteligente no ser humano. É a ciência confirmando muitas informações passadas em livros espiritualistas de cunho científico, como por exemplo citados pelos espíritos de André Luiz e Emmanuel, entre outros, né? Muito antes de surgirem tais estudos no nível físico, há mais de 80 anos atrás. Considerarmos que o livro Nosso Lar, do André Luiz, ditado pelo André Luiz, psicografia de Chico Xavier, foi ditado em 1938, imaginem quanto tempo, né? Então aqui eu fiz um gráfico explicando, mostrando todo como pode acontecer uma evolução do ser, as suas várias encarnações ao longo dos séculos, né? Então, nesse gráfico, procuro mostrar um exemplo de um ser que soube aproveitar as encarnações. Então, aqui seriam a frequência mental do ser. Supostamente, eu coloquei assim só para fins didáticos, né? Ele teria um padrão de energia, uma frequência vibratória nível de 10 Hz. Então ele foi evoluindo, foi reencarnando, desencarnando, e lá entre a 40ª e a 45ª encarnação, ele conseguiu atingir um patamar, ele deu uma subida na evolução dele. Aqui eu também supostamente eu coloquei como uma 40ª encarnação, 5.000 anos antes de Cristo. E aqui ele teve uma decaída nessa descida aqui que aparece no gráfico. Então, lá pelo ano 70, na 70ª encarnação, lá pelo ano de 1500 a.C., ele teve uma queda feia na evolução dele, deve ter tido uma encarnação ruim, desagradável, gerando muito karma. E depois, na 85ª encarnação, já no ano 100 depois de Cristo, ele começou a dar uma boa subida, a curva foi aumentando, né? E ele foi então tendo uma superação, atingiu um pico, e aqui ele teve uma outra caída. Então essas oscilações são normais, todos nós passamos por essas oscilações. Nós nunca conseguimos ter uma evolução sempre para cima, direta, né? Sempre em elevação.
E aqui na sequência, então, temos uma descida, uma queda de novo, lá pela 98ª encarnação, mais ou menos 1000 anos depois de Cristo. E depois ele começou gradualmente a ascensionar, conseguiu se elevar e foi conseguindo atingir um nível de evolução bastante boa lá na centésima e pouca encarnação, né? E assim, na sequência, aqui ele teve mais uma caída, simbolizei mais uma caída aqui, mas ele nunca mais caiu como anteriormente, né? Os picos inferiores ele nunca mais atingiu. Foi gradualmente subindo, subindo. Claro que isso é um exemplo, nem sempre é assim, né? Tem seres que caem muitos, conseguem subir muito pouco, conseguem ter um aproveitamento evolutivo numa encarnação muito pequena e terminam não conseguindo ficar mais presente nesse planeta, porque, como eu falei nos vídeos anteriores, na transformação planetária, a mudança da frequência do planeta Terra e o outro vídeo, a limpeza das zonas inferiores do planeta Terra, o ser não conseguiu mais se elevar, ficou incompatível com o planeta e aí ele teve que ser expurgado daqui. Mas, nesse exemplo que eu estou dando, seria um ser que, apesar das caídas que ele teve, dos picos inferiores aqui, ele conseguiu se manter em evolução e, na sequência, aqui sim, ele conseguiu subir, evoluir. Supostamente, aqui o fim dessa experiência dele em 1950, que teria sido a sua última encarnação. Então esse ser conseguiu atingir um padrão mental e emocional bem elevado. Então a partir daqui, de um certo nível de padrão, mais ou menos como se fosse uns 80 Hz, né, a frequência vibratória dele, ele não reencarnou mais porque ele conseguiu evoluir já bastante e continua a evolução dele no plano sutil, né? Então esse foi um gráfico que eu criei só para dar um exemplo de como acontece toda essa sequência evolutiva ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, onde vamos reencarnando, desencarnando, reencarnando e desencarnando. Então, quem tiver interesse de participar do curso, eu estou dando um curso online que acontece todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas. Se alguém tiver interesse em participar, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo meu nome, Josir Sartor, e coloque uma mensagem pelo Messenger para pedir mais detalhes sobre o curso. Espero que tenham gostado, acrescentem um like e se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo.